Esse simpático macaco de boca laranja é a mais nova espécie de primata descrita por cientistas. O Colobus congoensis vive nas florestas da República Democrática do Congo e passou despercebido pela ciência por décadas. O povo Balanga, que mora naquela região, já conhecia o animal. Ele era chamado likwele na língua local. Além dos lábios alaranjados, esse macaco se destaca pelas vocalizações, que curiosamente lembram o som do coachar de sapos. Infelizmente, a espécie já está ameaçada de extinção. Existem poucos animais vivendo em uma área reduzida do país africano. E é com esse macaquinho diferentão que a gente começa o Mundo Super, o programa semanal da Super Interessante no Veja Mais TV. Toda semana a gente traz notícias de ciência, cultura e tecnologia para a tela da sua televisão. Eu sou a Maria Clara, editora assistente da Super. E eu sou a Bela Lobato, repórter da Super. O nosso editor, o Rafa, tá tirando merecidas férias e eu vou substituir ele por aqui nas próximas semanas. Boas férias, Rafa! No programa de hoje, vamos falar da primeira detecção de uma molécula de açúcar no espaço. A descoberta do nome de um astrônomo da civilização maia. A ciência e a história do lo-fi, um fenômeno musical na internet. E a criação da primeira célula artificial que se divide sozinha. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Bela, você que é mineira, me responde uma coisa. Como é que você adoça o seu cafezinho? Eu tenho uma opinião controversa, mas pra mim uma colherinha de açúcar tá ótimo. Justo. Agora você imagina se esse açúcar viesse do espaço. Pois é uma ideia maluca, mas não tanto assim. Pela primeira vez, cientistas detectaram moléculas de açúcar no espaço interestelar da Via Láctea. Essa é a região preenchida por poeira e gás e que fica entre as estrelas e os sistemas solares. No passado, outros estudos já tinham encontrado moléculas parecidas com açúcares no espaço, como o glicolaldeído, mas nunca uma molécula de açúcar propriamente dita. A molécula em questão é a eritrulose, um açúcar que está presente em algumas frutas, como a framboesa. Ele é relativamente simples, com a fórmula que você está vendo aí na tela. A descoberta foi feita usando 2 radiotelescópios. Esses equipamentos lembram antenas e detectam ondas de rádio emitidas por objetos espaciais. Quando algumas moléculas se movem, elas emitem ondas de rádio em frequências específicas, que funcionam como uma espécie de RG molecular. No novo estudo, os cientistas encontraram justamente a frequência emitida pela eritrulose. Esses sinais vinham de uma nebulosa que fica a 26 mil anos-luz da Terra. A descoberta nos ajuda a entender a origem dos açúcares na Terra. Esse tipo de molécula é essencial para a vida como conhecemos, já que fornece energia para as células e forma o DNA. A gente não sabe exatamente como os açúcares surgiram no planeta. Uma hipótese popular diz que eles podem ter vindo do espaço, por meio de asteroides e meteoros. Hoje, sabemos que alguns asteroides de fato contêm açúcar, mas ainda falta entender como a molécula foi parar nessas rochas. A detecção do açúcar no espaço interestelar reforça essa hipótese. Isso significa que a vida na Terra possivelmente usou ingredientes extraterrestres, e que talvez outros locais da Via Láctea também tenham sido adoçados com esse açúcar espacial. Agora, o editor Bruno Garatoni vai desmentir uma notícia distorcida que circulou recentemente nas redes sociais no quadro Não é Bem Assim. Vamos lá. Um grupo de apenas 32 empresas é responsável por mais da metade de todas as emissões globais de CO2. É o que afirma um relatório publicado pela ONG britânica Influence Map, que rastreou a origem de 34,7 gigatoneladas de CO2, 90% de tudo que a humanidade joga na atmosfera a cada ano. Então, se a maior parte do problema está concentrada em apenas 32 empresas, é só dar um jeito nelas para resolver a questão do aquecimento global. Não? Não é bem assim. As empresas dessa lista são produtoras de petróleo, gás ou carvão. E o relatório, eis aqui o ponto crítico, considera não apenas o CO2 que elas próprias geraram em suas operações, mas as emissões resultantes da queima dos combustíveis que elas vendem e que representam praticamente tudo. Ou seja,
Na verdade, quem emitiu o CO2 foi a sociedade como um todo, ao fazer o uso de combustíveis fósseis, e não as empresas que os comercializam. A única saída contra o aquecimento global é aumentar a produção de energia limpa, não perseguir um grupo de empresas malvadonas. Elas só existem porque o mundo ainda precisa de combustíveis fósseis. E como precisa? Segundo os dados mais recentes da International Energy Agency, 80,7% de toda a energia consumida pela humanidade ainda é de origem fóssil. Depois desse esclarecimento necessário, a gente vai lá para a redação da Super para responder algumas perguntas que os leitores mandaram para a gente. A Virgínia perguntou: é verdade que a camomila clareia o cabelo? Bom, a resposta é não exatamente. Passar chá de camomila no cabelo e tomar sol até pode provocar um efeito clareador em cabelos que já são loiros. Isso acontece porque a flor contém apigenina, um pigmento amarelo natural que cria um efeito de dourado nos fios loiros. E não é só isso. A camomila também tem o azuleno, um pigmento azul que funciona como uma espécie de matizador, neutralizando os tons mais alaranjados e deixando o cabelo com um aspecto mais brilhante. A luz solar potencializa esses efeitos, porque os raios causam a oxidação desses pigmentos. Dito isso, a camomila não tem de fato uma propriedade descolorante, como a água oxigenada, por exemplo. Em cabelos castanhos ou escuros, ela não vai de fato clarear. No máximo, ela pode dar um leve reflexo avermelhado. O Robson perguntou pra gente quantos nomes o Brasil já teve. Bom, Robson, oficialmente o Brasil teve só 3 nomes como uma nação independente. O primeiro nome foi Império do Brasil, que foi usado até 1889. O segundo foi Estados Unidos do Brasil, que ficou vigente até 1967. Daí veio o terceiro e atual nome, República Federativa do Brasil. Antes disso, no período colonial, vários nomes foram usados ao mesmo tempo. Em 1500, por exemplo, o território foi chamado de Ilha de Veracruz, naquela famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Isso porque, claro, os portugueses achavam que tinham chegado numa ilha. A partir do ano seguinte, depois de novas expedições, o país passou a ser chamado de Terra de Santa Cruz. Aliás, na época da expansão marítima, era muito comum que os portugueses nomeassem os seus novos territórios com referências religiosas. É daí que vem a Ilha de Santa Cruz e a Terra de Santa Cruz. Logo depois do início da colonização, veio também o nome Brasil, que é derivado do famoso pau-brasil, uma madeira valiosa que na época era usada para produzir um corante vermelho. Esse apelido começou meio informal, mas foi se espalhando rapidamente entre comerciantes, navegadores e até os próprios funcionários da coroa portuguesa que moravam aqui na colônia. Em 1511, por exemplo, já há registros da expressão Terra do Brasil em documentos oficiais. A primeira mudança oficial de nome só foi rolar em 1815. Com a corte portuguesa instalada aqui no Rio de Janeiro, o território do Brasil foi elevado à categoria de reino e passou a fazer parte do chamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Aí, alguns anos depois, após a independência, começaram a surgir os nomes como uma nação soberana, um estado soberano, que são aqueles nomes que eu falei no começo. Ah, e vale lembrar que existiam também outros nomes e apelidos que foram usados ao longo da história, como Pindorama, Terra dos Papagaios ou Terra Nova. Eles apareciam principalmente em relatos de viajantes que passavam por aqui, em alguns mapas europeus ou em tradições indígenas, por exemplo. Mas nunca foram adotados oficialmente, nem nas leis, nem nos documentos públicos. Então eles funcionam mais como apelidos informais mesmo. Nós recebemos uma pergunta no Instagram. Por que os morcegos são hospedeiros de tantas doenças? Para começar, a gente nem sabe dizer se realmente os morcegos hospedam mais vírus e bactérias causadores de doenças do que outros mamíferos. A questão é que, como existe uma grande variedade de espécies de morcego, cada um deles com um ciclo de reprodução, um habitat, uma alimentação diferente, existe uma grande variedade também de microbiotas dentro dele. Eles foram evoluindo em cada ambiente com as bactérias e os vírus que eles carregam no corpo, assim como a gente carrega no nosso corpo também. Essa microbiota já está aí há muitos milhões de anos. O que mudou agora é que os humanos estão chegando cada vez mais perto dos morcegos. Então imagina, quando você devasta um pedaço de floresta para fazer uma roça, você está cada vez mais perto do centro da floresta, de uma área que os humanos não acessavam, que os nossos animais de criação não acessavam,
E aí os morcegos agora, quando eles estão comendo, eles voam por cima da roça, eles podem ali cuspir uma fruta, fazer cocô, fazer xixi nos animais que a gente come. Isso tudo, esse contato do humano, dos animais domésticos e dos animais selvagens favorece as doenças zoonóticas emergentes, que são doenças que são transmitidas por animais e vão pulando de espécie em espécie, podendo chegar até nos seres humanos. Outro fator é que os morcegos são bons em espalhar doenças porque eles raramente ficam doentes. Eles podem carregar muitos vírus que adoecem outros mamíferos bem parecidos com eles, mas eles mesmos não exibem sintomas. Os cientistas tentam entender o que motiva essa resistência. Pode ter a ver com alguma mutação que eles desenvolveram quando eles se tornaram os únicos mamíferos que têm asas. Pode ser também alguma coisa a ver com o metabolismo deles, que justamente para poder bater asa numa velocidade tão alta, faz com que a temperatura média do corpo seja mais alta que a de outros animais. Seja como for, os morcegos são bem importantes nos seus ecossistemas. Eles levam fama de vampiros, mas só 3 deles realmente se alimentam de sangue. São mais de 1.500. No geral, eles são importantes para a polinização, para a dispersão de sementes e são nossos amigos, a gente que está invadindo a casa deles. Muito obrigada, Bela! Se você aí de casa também quer ver a sua pergunta aqui no Oráculo, é só escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela e nos mandar uma mensagem ou um vídeo pelo Instagram da Super. Agora nós vamos falar sobre história da ciência. Quando a gente pensa em grandes matemáticos da antiguidade, surgem alguns nomes, como Pitágoras, Arquimedes e Euclides. Agora, essa lista acabou de ganhar um novo nome, que é um pouquinho difícil de pronunciar: Sac-Ta-Wax. Esse é o nome de um antigo astrônomo maia que foi descoberto recentemente por arqueólogos. A civilização maia floresceu na América Central e no sul do México por milênios antes da colonização espanhola. Eles deixaram ruínas famosas, com grandes pirâmides e também um sistema de escrita baseado em glifos. Os arqueólogos e linguistas começaram a decifrar a língua maia na década de 1970. Desde então, já encontramos nomes de vários reis, lordes e artistas maias, mas nunca o nome de um estudioso. A descoberta foi feita no sítio arqueológico de Xultum, que fica na Guatemala e já foi uma grande cidade maia no passado. Nas paredes de uma sala foram encontradas inscrições meio apagadas, que quase passaram despercebidas. Agora, a inscrição foi traduzida em um novo artigo. Trata-se de um cálculo matemático complexo que descreve o movimento de Marte e de Vênus em relação ao Sol. A conta consegue calcular o tempo para que esses planetas completem seus respectivos ciclos visuais a partir da perspectiva da Terra. O cálculo estava assinado com o nome Sac-Ta-Wax, que significa raposa de peito branco. Ele provavelmente viveu no século 8 d.C. Os pesquisadores acreditam que esse é o nome do autor do cálculo. Outra possibilidade é que a inscrição tenha sido feita por outra pessoa, mas que deu os créditos para o criador do método usado. De qualquer forma, tudo aponta que Sac-Ta-Wax é, de fato, o primeiro nome conhecido de um astrônomo da civilização maia. Os arqueólogos acreditam que a sala onde a inscrição foi feita servia como um escritório para os escribas da realeza. Agora a gente vai para um breve intervalo. Depois do intervalo você vai conferir a primeira célula artificial que se divide sozinha e uma reportagem aprofundada sobre o Lo-Fi. Não sai daí! Até já! Estamos de volta com o Mundo Super, o programa semanal da Super Interessante. Antes da gente seguir, eu quero convidar você a assinar a Super. Com a assinatura você recebe todos os meses uma edição da revista na sua casa. A gente traz reportagens aprofundadas sobre ciência, história, tecnologia, política e muitos outros temas. Se você está gostando do programa, com certeza vai amar a revista. Então não perde tempo e escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Como eu disse no início do programa, o Rafa está de férias, mas não vai dar nem tempo de sentir saudades, porque ele deixou preparada uma reportagem sobre um tema que é muito popular aqui entre a redação da Super, o Lo-Fi. Se você não faz ideia do que eu tô falando, calma que o Rafa te explica nesse Super Doc. Você provavelmente já viu esse desenho na internet. É uma imagem que pode ter passado alguma vez na sua timeline ou até mais do que isso. Pode ter virado a sua companhia para estudar e trabalhar. Essa garotinha aí é a Lo-Fi Girl, símbolo de um canal no YouTube com mais de 14 milhões de inscritos. A maior atração desse canal é uma live infinita, que funciona como uma rádio 24 horas. Uma rádio que só toca um gênero, Lo-Fi Hip Hop. Melodias relaxantes, arranjos discretos, ritmo lento e ausência de letra.
O lo-fi é um estilo musical que surgiu no começo dos anos 2000, mas que deslanchou de uns tempos pra cá em rádios online e plataformas de streaming. O lo-fi explodiu durante a pandemia. Naquela época, até o ator Will Smith entrou na onda. Ele criou 2 playlists com músicas do gênero lá no seu canal do YouTube, como uma forma de ajudar os seus seguidores a enfrentar a quarentena. Juntos, os vídeos têm mais de 20 milhões de views. O pico de popularidade do lo-fi passou, mas até hoje várias pessoas mundo afora usam essa música como um pano de fundo relaxante para ler, estudar, trabalhar, dormir e até meditar. Mas afinal, essas músicas realmente ajudam a se concentrar? Vamos entender a história do lo-fi e como é que ele age na nossa cabeça. O lo-fi hip hop é essencialmente uma mistura de jazz, música eletrônica e, claro, hip hop. O termo vem de low fidelity, que quer dizer baixa fidelidade em inglês. Essa é uma definição que não tem a ver com o gênero da música, mas sim com a qualidade do som. Lo-fi são aquelas gravações caseiras que não têm o padrão ouro cristalino de um estúdio profissional. Ou seja, qualquer música pode ser lo-fi, e isso não é nenhuma novidade. Nos anos 50, já havia tecnologia para jovens músicos gravarem de forma relativamente rápida e barata. Muitos álbuns incríveis foram gravados assim. Em 1967, os Beach Boys montaram Smiley Smile na casa do líder da banda, Brian Wilson. Em 72, os Rolling Stones fizeram Exile on Main Street, num porão. E mais pra frente, nos anos 90, artistas como Beck e os Beastie Boys encheram os bolsos com essa estética de som improvisado. Nos anos 2000, surgiram 2 padrinhos do estilo que hoje a gente chama de lo-fi hip hop ou simplesmente de lo-fi. Um deles foi o rapper americano J Dilla e o outro foi o Nujabes, um DJ e produtor japonês. Ambos faziam hip hop com fortes referências do jazz e do soul. Ouve aí. A música deles influenciou vários estilos que apareceram na internet nos anos seguintes. Eles misturavam gêneros afro-americanos junto com uma pegada nostálgica dos anos 80 e 90. O resultado foram músicas eletrônicas de batida mais lenta, um estilo que ficou conhecido como downtempo, que em inglês quer dizer andamento lento. A Lo-Fi Girl é um produto desse movimento. Ela surgiu em 2015, mas ainda não tinha esse nome. O canal se chamava Chilled Cow, que significa vaca relaxada, e tinha como imagem uma personagem do filme Sussurros do Coração, do estúdio japonês Ghibli. Em 2017, o canal encomendou ao artista colombiano Juan Pablo Machado uma nova identidade visual. A ideia era criar uma imagem própria, mas que ainda remetesse ao visual dos animes do estúdio Ghibli. Foi assim que nasceu a Menina Lo-Fi, que também passou a dar nome para o canal. Em pouco tempo, ela se tornou um fenômeno, virou estampa de camiseta e inspirou várias releituras. A Lo-Fi Girl brasileira, por exemplo, é negra e tem um vira-lata caramelo. Hoje, a Lo-Fi Girl está em diversas plataformas e possui até um selo musical. É a Lo-Fi Records, que tem músicos e ilustradores sob seu guarda-chuva. Boa parte dos artistas de Lo-Fi produzem as suas músicas em casa mesmo, no quarto ou em algum estúdio improvisado. Há quem tenha alguns instrumentos à disposição, como baixos e guitarras, mas o grosso do trabalho vem mesmo do computador. É lá onde os artistas encontram os samples, que são trechos de músicas pré-existentes. Os samples estão na base da música hip hop, e é a partir deles que surgem novas composições. Os artistas costumam usar teclados, um sampleador, que é uma máquina que organiza os samples, e uma drum machine, que é um equipamento que simula instrumentos de percussão para criar a batida, o beat. O processo costuma ser todo independente. O artista, além de gravar, faz a pós-produção e divulga as músicas. As distribuidoras podem entrar na jogada não para interferir no som, mas para fazer aquele meio de campo mais burocrático entre os músicos e as plataformas de streaming. Nessas plataformas, aliás, é mais comum que os artistas publiquem um som por vez do que um álbum inteiro. Isso aumenta o volume e a periodicidade dos lançamentos. O mais importante é aparecer nas playlists mais famosas. Isso é essencial para garantir mais plays e, consequentemente, mais dinheiro. Se a gente estivesse nos anos 90, seria o equivalente a emplacar um clipe na MTV. Sucesso na certa. Beleza, deu pra ter uma ideia da dimensão desse universo. Mas afinal, por que deixar essa música tocando no fundo ajuda algumas pessoas a relaxar?
O termo música ambiente foi popularizado nos anos 70 pelo produtor Brian Eno, um gênio que trabalhou com vários artistas, como David Bowie e a banda Talking Heads. Eno não criou o conceito do nada, claro, sempre existiram aquelas músicas para ficar tocando em lojas e elevadores. Mas ele pensou que essas composições poderiam ter uma função a mais. Em 78, depois de passar longas horas esperando um voo na Alemanha, o Eno lançou o álbum Músicas para Aeroportos, com longas faixas instrumentais. A premissa do disco, segundo ele, era induzir calma e um espaço para pensar. Quando a gente ouve uma música, várias áreas do cérebro entram em ação para entender e reagir ao que está acontecendo. As mais óbvias, claro, são as regiões associadas à audição e ao reconhecimento da fala. Mas também são acionados os sistemas de prazer e recompensa e até os que regulam atividades fisiológicas, como os batimentos cardíacos e a respiração. É por isso que playlists de academia tocam num ritmo acelerado. Esse tipo de música pode aprimorar os efeitos dos exercícios, reduzindo a sensação de esforço e aumentando a frequência cardíaca. Além disso, milhões de anos de evolução transformaram o nosso cérebro numa máquina de reconhecer padrões. Afinal, compreender o ambiente e tentar prever o que vai acontecer nos torna mais bem preparados caso alguma coisa estranha aconteça. A audição é uma grande aliada nessa tarefa. Nós somos predispostos a ouvir coisas, porque isso pode nos dar informações valiosas para a nossa sobrevivência. É por isso que, quando você está dentro de um ônibus, é impossível não prestar atenção na conversa alheia. Um barulho inesperado prende a nossa atenção. O corpo libera uma série de hormônios, como a adrenalina e o cortisol, e a gente fica em estado de alerta bastante estressado. Por outro lado, quanto mais previsível for o som dentro de um ambiente, mais relaxado a gente pode ficar. E esse é o segredo do lo-fi. Em um mundo onde a música pop está ficando cada vez mais acelerada, com mais batidas por minuto, o lo-fi vai na direção contrária, ficando entre 70 e 90 BPM. Além disso, a ausência de letra e o excesso de repetição mantém a nossa audição estimulada num ambiente sonoro que você já sabe o que vai acontecer. E sem contar que existem vários elementos nas músicas de lo-fi que contribuem para ativar um gatilho nostálgico. Barulho de chuva, sons de fita cassete e por aí vai. Todo esse conjunto de coisas acaba criando uma grande bolha confortável. O fenômeno do lo-fi também acabou despertando um senso de comunidade em parte dos ouvintes. E não faltam lives no YouTube onde os chats se transformam em uma sessão coletiva de trabalho ou de estudos, com centenas de pessoas compartilhando as suas experiências ao som da música. O lo-fi funciona para todo mundo? Não. O efeito, claro, vai variar de pessoa para pessoa, mas não custa experimentar. Em uma era de ansiedade, qualquer tentativa para desacelerar é mais do que bem-vinda. Valeu, Rafa! Inclusive, uma curiosidade é que a gente gosta tanto de lo-fi na redação da Super que esse roteiro inteiro foi escrito ouvindo vários tipos de lo-fi. Então, recomendo bastante vocês ouvirem também. Agora a gente vai falar de uma notícia que está dando o que falar entre os biólogos. Cientistas norte-americanos dizem ter criado a primeira célula artificial que cresce e se divide sozinha. Se for confirmada, essa notícia pode ser um marco da biologia sintética. Pesquisadores da Universidade de Minnesota criaram uma estrutura artificial chamada Spud Cell. Ela realiza várias funções de seres vivos, como se alimentar, crescer e se dividir em duas. A novidade foi divulgada em um pré-print, ou seja, um artigo que ainda não foi revisado por outros especialistas e publicado numa revista científica. Há décadas, cientistas tentam descobrir se dá para construir uma célula viva do zero, usando só substâncias químicas. A primeira célula artificial nasceu em 2010, mas ela veio a partir de uma bactéria real, com o DNA sintetizado em laboratório. A nova pesquisa fez tudo praticamente do zero. Os cientistas construíram membranas de gordura e preencheram elas com água, algumas moléculas essenciais e também um DNA pequeno, de só 36 genes. Para comparação, uma bactéria simples tem cerca de 4.400 genes. O resultado foi a Spud Cell. A célula artificial conseguiu absorver moléculas que fornecem energia do ambiente ao seu redor, o que é uma forma de alimentação. Depois de um tempo, ela duplicou o próprio DNA e conseguiu se dividir em duas células diferentes. Não dá para dizer que a célula está totalmente viva, porque ela tem um ponto fraco, os ribossomos. Essas estruturas fabricam proteínas dentro da célula e são essenciais para a vida. A Spud Cell, no entanto, não consegue gerar ribossomos sozinha. Eles precisam ser fornecidos pelos pesquisadores. Caso isso não aconteça, a célula morre em 5 gerações. Além disso, o material genético dela é muito menor e mais simples do que de seres vivos de verdade.
Mesmo assim, especialistas consideram o estudo um grande marco da biologia sintética. Agora, o objetivo é aprimorar a SpudCell para tentar verificar se, de fato, a vida pode surgir a partir de componentes químicos misturados num laboratório. A gente já está indo para o final do programa aqui. Como é de costume, a gente vai fazer nossas recomendações da semana no quadro Playlist. Para a primeira recomendação, a gente vai descer de novo lá para a redação para falar com o editor Bruno Carbinato. Oi galera, tudo bem? A minha recomendação hoje vai ser um livro que é um clássico aqui na redação da Super, inclusive ele provavelmente está na bancada do Mundo Super aí, que é o Breve História de Quase Tudo, do jornalista americano Bill Bryson. Esse é um livro que vai contar, como o nome diz, uma história de quase tudo. Então, desde o Big Bang até mais ou menos o surgimento dos Homo sapiens, os humanos. Só que ele não faz isso de uma maneira muito cronológica. Na verdade, é um livro sobre história da ciência. Então, vai contar basicamente como nós, humanos, fomos descobrindo como o universo ao nosso redor funciona. Então ele passa por diversas áreas, desde química, física, geologia, paleontologia, biologia, e vai contando pra gente a história dos cientistas que foram mudando essas áreas. É um livro bastante denso de informação, então às vezes ele pode ser um pouquinho cansativo, mas ao mesmo tempo a escrita é muito didática e muito leve de ler. É um estilo que lembra bastante a Super, inclusive, inspira a gente aqui da Super. Então se você gosta da revista e você gosta do Mundo Super, você provavelmente vai gostar desse livro. Ele só tem um defeito, que ele é do começo dos anos 2000, então tá um pouco desatualizado em algumas coisas, principalmente coisas como genética, que avançaram muito nos últimos 20 anos. Mas, com isso em mente, ele é um ótimo livro de história da ciência e para quem se interessa disso vai ser um prato cheio. Então, leia um Breve História de Quase Tudo. A minha recomendação também tem a ver com ciência, mas não é um livro. Você gosta de química? Bom, se perguntasse para minha versão do ensino médio, eu diria que não. Eu, do passado, jamais acreditaria em quantas horas de vídeos de química eu já assisti nos últimos anos. Os meus canais favoritos são os do canadense Nigel Brown, mais conhecido como Nile Red. Ele posta experiências químicas no YouTube há mais de 12 anos. O que começou em um laboratório improvisado na garagem dos pais dele se transformou aos poucos em um laboratório estúdio com máquinas especializadas. No canal Nile Red, ele faz experimentos complexos, como criar ouro roxo e transformar luvas de vinil em molho de pimenta ou em refri de uva. Já no canal Nile Blue, ele mostra experimentos mais bobos, como o biscoito mais puro do mundo. Os vídeos são em inglês, mas dá para ativar legendas ou dublagem para português pelo YouTube. São reações muito curiosas e bem explicadas, vale a pena conhecer. Além disso, e esse é o meu toque pessoal da recomendação, é ótimo para dormir também. Obrigada pela recomendação, Bela. Se eu tiver insônia, com certeza eu vou colocar esses vídeos aí para dormir. Bom, o Mundo Super de hoje está chegando ao fim. O programa vai ao ar todos os domingos, às 3 da tarde, no canal Veja Mais TV. E se você perdeu o episódio na TV, pode nos acompanhar pelo YouTube da Super. Até mais! Até!